Bom, pessoal, bora lá para mais um capítulo da nossa série de vídeos aí sobre Laravel mais Vue. Hoje vamos continuar naquele nosso projetinho. E para quem não lembra, eu também não lembro muito bem onde a gente parou. Vamos abrir aqui a aplicação para voltar naquela mesma página. Então, entrando aqui na minha pastinha de projetos, vou entrar aqui na aplicação. Acho que eu lembrei o ponto que eu queria dar sequência. Vou entrar aqui no front, já vou rodar, vou entrar na API, eu rodei o comando errado aqui no front, npm serve. Tem alguns projetos nossos que estão numa versão mais antiga do CLI do Vue, aí é npm rundev. A versão que a gente criou esse projeto aqui já está mais recente, que aí já é runserve. E tem que dar uma olhada que eu acho que já saiu o Vue 3, hein? Vocês sabem de algo? Eu não cheguei a ver. Tá bom. Então bora lá. Então, ó, só voltando até onde a gente tinha ido. A gente tem aqui um CRUDzinho, né? O nosso CRUD bem simples. A gente criou aqui um cadastro de clientes, onde a gente criou o editar, já comunicando com o banco, o deletar, o ADD. Então a gente já tem uma navegação básica de CRUD, né? O que talvez eu acho que eu vou começar a sentir falta aqui? Como controlar melhor a questão de rotas, né? A gente até tem meio que vou dizer assim, Opa, chegou mais alguém, acho que é o Júlio. Beleza. Vocês estão vendo minha tela, né? Ou não? Não, ainda não tá mostrando não. Eu esqueci. Ainda não, eu. Tá bom. Opa, Bem-vindo. cheguei. Demorou um pouquinho, mas cheguei. Beleza, bem-vindo. Voltando. Eu tava. Esqueci só de compartilhar a tela pra vocês, acho que agora sim, né? Isso, agora tá exibindo já, tá? Tá bom. Então, beleza. Então a gente já tem aqui toda essa parte CRUD. A gente até simulou meio que uma navegação, né? Controlando aqui com o VIF, né? Dependendo do VIF, a gente mostra ou não mostra alguma coisa em tela. Só que, tipo assim, agora esse aqui é o cadastro de cliente. Eu queria ir agora para uma tela onde eu consigo criar um pedido de venda. Que vai entrar mais na parte mais core da nossa aplicação. Só que eu vou ter que controlar essa gestão de rotas, né? Como é que a gente faz para ir para a tela de gestão de pedido, para ir para a tela de criar ali clientes e até outras entidades que foram depois nascendo? A gente precisa fazer essa navegação de rotas, né? Qual que é a ideia? Vou colocar aqui um barra customer para o cadastro de cliente, um barra, sei lá, sale, vou para o cadastro de pedido e por aí vai. Então a gente precisa adicionar no nosso projeto essa questão de rotas que hoje não tem. O Vue já tem um componente pronto, que é o Vue Router. Vamos lá na documentação dele para ver como é que a gente faz para começar a usar esse cara. Tá? Como a gente está... Vou aqui já para a parte de instalação, sem mais delongas. Aqui ele dá o caminho usando o CDN, no nosso caso. Nosso caso é com NPM. Muito bem, então até tem um celular aí que eu posso usar o ADD, mas eu gosto dessa maneira aqui, que ele salva aqui no package do projeto. Vou abrir aqui uma nova aba para o front pedidos. NPM install Vue Route. Opa, eu só vou colocar aqui um menos save para ficar salvo nas dependências do projeto. Tá? Como assim, Elton? Então, toda aplicação moderna hoje em dia trabalha com um package manager, né? Um gestor aí de projetos. Deixa eu só abrir a pasta aqui da nossa aplicação. Olha, já rodou aqui o npm. Então, live pedidos. Vamos abrir isso aqui. Beleza. Então, front pedido. Se eu vim aqui no package.json, eu vou ver que a gente adicionou uma dependência nova, que é o Vue Router. Olha lá. Na outra aula a gente adicionou até o Axios. Olha, já está até aqui. Ficou salvo aqui. Ok, estou com o Vue Router instalado. E agora, Elton? Boa pergunta. Vamos vir aqui agora no Getting Started da documentação. Geralmente tem o que a gente precisa. Aqui é uma versão com HTML puro, JavaScript. Eu quero um modelo já que a gente usa aqui no CLI. Já deve ter algo fácil aqui. Não lembro.
tanto tempo que eu mexi, mas vamos por partes então na documentação. O que eu vou ter que fazer? Instanciar um novo view router que recebe aqui um objeto de rotas, um array de rotas, e esses caras são já componentes prontos. Olha que legal. E passo ele aqui na instância do view. Eu vou usar isso aqui como base para estar implementando o nosso. E de HTML só ele tem links, tudo bem. Então, ó, vamos lá no nosso app.view aqui local, que é onde a gente começa tudo, visualmente falando. Antes disso a gente tem o main.js, onde a gente começa aqui o setup da aplicação. Vou adicionar isso que eu copiei dali. Vou deixar esse mesmo templatezinho, só vou pegar os comentários, que eu vou falando para vocês depois o que está acontecendo. Vou passar aqui o nosso router na verdade, que é a instância do view router. Muito bem. Já deu um erro porque eu não importei, né? Então eu preciso import view router from view router. Coisa linda. Beleza, já está funcionando. Ele já põe até um hash aqui, ó. A gente já sabe até que está instalado. Vamos ver se a extensão do view fala algo. Routing, routes. Ele já tem, só não deve estar, não tem nenhuma rota, a gente não está usando nada. Beleza. Então a gente vai ter aqui uma rota barra full, uma barra bar. Eu quero uma principal, que vai ser só a barra, que vai carregar aqui. Vamos criar aqui um outro aqui, main principal. Beleza. No nosso arquivo mais visual que aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um HR. Vamos criar aqui uma lista não ordenada com 3 LIs. Assim, ó, pra quem não sabe, usando o Emmet, ó, coisa linda. Aqui vamos criar aqui, como é que eu crio links com o view? Eu sei, tá? Mas vamos ver na documentação. Ele já tem meio que um componente pronto aqui, cara, fugiu o nome disso aqui, uma tag pronta, que é o router link. Depois ele transforma isso num A com href, tá? Mas ele já tem esse plugin pronto aí, esse componente pronto, diretiva pronta. Então, opa, esqueci, router link, me ajuda, isso. O to é o endereço, então lembrando, a gente vai ter aqui um barra, só vou escrever aqui algo para o usuário, vou já facilitar a minha vida, depois eu troco. Um é o barra full, o outro é o barra bar, no nosso exemplo. Vamos ver no front se exibe. Ó, exibe, tá com um erro no console. Ele não está entendendo o que é o router link. Tudo bem, então tá faltando a gente fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Router link. Eu acho que eu tenho que dar um view.use lá no main. Pra ficar global isso. Ó, fez sentido. Isso deve estar na documentação em algum lugar, é só... Não, acabei não passando por isso. Ah, tá aqui, ó. Se você estiver usando um sistema de módulos como o view CLI, tem que importar o view e fazer um view.use. Estava aqui como um comentário. Ok. Então beleza, ele já tem aqui as coisinhas. Vamos ver o que acontece se eu clicar. No principal é a barra normal, beleza. O full, pôs ali um full. E o bar, pôs ali um bar. Então, ó, já está navegando entre rotas, o conteúdo que não muda, que é algo que a gente vai querer controlar. Tá.
O próximo ponto para que isso faça sentido para o HTML, a gente precisa ter esse carinha aqui. É só a tag. Vamos vir aqui no nosso app. Router View. O que vai acontecer com o Router View? O conteúdo do componente que está vinculado com a rota vai ser renderizado dentro do Router View. Meio mágico isso, né? Mas é assim mesmo que funciona. Runtime Union Build. Use compare include build. Eu lembro de ter passado por isso, mas a gente vai ter que descobrir agora. Eu estou usando uma versão do Vue que ele não consegue compilar templates em tempo. Eu vou ter que mudar alguma coisa, eu só não lembro agora o que é. Bom que a gente descobre isso juntos. Vamos pegar esse erro. Vamos lá. Isso, já tem uma... Beleza, eu lembro disso aqui. Tem uma configuração no build do projeto, no front, que a gente precisa criar. Eu acho que é no package. Eu tenho que criar um arquivo chamado vui.config.js. Se ele já não existir, no mouse você consegue. Opa! Então aqui na raiz do front pedidos. Muito bem. E aqui eu crio esse. Aqui vou usar esse aqui como base. Só que o nome da propriedade é o Runtime Compiler. True. Que aí ele consegue entender em tempo de execução. E por default false essa propriedade. Vamos ver. Acho que eu vou ter que parar o npm rodar de novo. Ele considera esse cara no novo build. Vamos ver aqui. Opa, beleza. Ó, podem ver que já apareceu aqui um full. Bar, ó, trocou pro bar. E o principal não vai estar escrito principal. Então tá. Se eu vim aqui pela inspeção, ó, pode ver que eu consigo até ver, ó. Eu sei que a barra atual, vamos vendo aqui o routing, é a rota ativa. Se eu trocar para full, acho que eu tenho que dar um refresh aqui. Engraçado que ele não atualizou ali. Pode ser algum problema. Ou ele está mostrando um histórico, na verdade. Bom, aqui nesse outro modelo ele fala que está na barra principal. Olha lá, ele vai atualizando conforme a gente troca. Bar, full, principal. Ok. Beleza, já estamos quase lá. O que precisa acontecer agora? O que está aqui embaixo, que é o cadastro de clientes, tem que estar dentro de uma rota dessas. Então vamos começar a fazer algo que vai fazer mais sentido. O principal, ele tem que ser um componente, que pode ser no futuro aí um dashboard. Vamos chamar aqui de dashboard, a tela principal da aplicação, ou home, né? Vamos chamar de home a princípio. Eu não tenho full, né? Eu vou ter um barra customer que cai no cadastro cliente e vou ter um barra sale. Vou deixar no plural customer, sales. Ok. Vamos voltar lá no nosso main. Deixa eu fechar aqui um monte de coisa que eu abri. Ok, esses caras não existem. E aqui a gente está criando um componente de tempo de execução. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que fique... que ele tenha um componente de verdade sendo carregado aqui, né? Eu vou criar aqui só um
sales.view. Opa, ele tem que ter uma tag. O de customer aqui a gente já tem o próprio add que ele traz a lista, e tem um add que são o nosso componente principal. Tem o sales e a gente ainda não tem uma home. Vamos criar aqui o home.vui. Também vamos deixar ele só com algo para ficar visual. Voltando aqui no main, tá. Então, em vez de fazer isso aqui, na verdade eu quero fazer assim, ó. Import home from ponto barra components barra home, fazendo uma coisa pro vendas, sales, e o outro vai ser o customer list. Beleza. Não preciso mais desses caras aqui. Opa. Só vou trocar aqui. E antes de seguir, Customer List eu não carrego mais ele aqui. Ele não é um componente mais importado aqui dentro. Ele vai ser injetado via rota no View Router. Será que tudo isso funcionou de primeira? Ó, estamos sem erro no console. Alguém quer falar algo? Não, você vai falar que bota fé. E aí, que vai funcionar. Olha aí. Ó, cliquei no cadastro de cliente, ele já carregou aqui nossa tabelinha. Cliquei nos pedidos, cliquei na home. Ó, que coisa bacana. Já temos um sistema de rotas funcionando com poucas linhas. Ó, tudo ainda continua funcionando aqui. Cara, acho que tá bacana o nosso sistema de rotas. Eu só quero dar um visual um pouco mais agradável aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir com MD4 e vou aqui, ó, div com MD8. Vou pôr esse cara aqui. Esse cara vai ficar aqui principal, div.com MD12. Com isso, opa, 4 ficou muito gigante. Melhorou. Olha que legal. A gente já tem meio que um cabeçalho, um menu lateral e navegável. Olha que bacana. Já começa a tomar aí uma carinha mais de aplicação de verdade. Aí, vamos começar a fatiar um pouco mais aqui nossos componentes para dar uma carinha mais organizada. Tá? Eu gosto de fazer aqui uma pasta chamada layout. Aqui eu vou criar o header.view de cabeçalho. Vou criar o sidebar.view, que é a nossa barra menu lateral. E gosto de criar também um footer.view, no caso de um footer. A gente ainda não tem, mas já vamos deixar aqui um templatezinho pré-pronto para isso. Beleza, então aqui no nosso app.view, que é o arquivo principal, aqui vai ser o nosso, vamos pensar aqui, como é que eu quero fazer isso? Pode ser aqui. Então aqui vai ser o nosso header. Aqui vai ser a nossa sidebar. E aqui no finalzinho vou pôr o footer. Só que ele tem que estar dentro do elemento aqui. Isso. Muito bem.
Como são componentes agora, eu preciso importá-los. Posso fazer uma pergunta rapidão? Pode. Não dá conflito ter um componente com o mesmo nome de um elemento HTML, tipo footer e header? É uma boa pergunta. Eu me perguntei isso conforme eu estava fazendo aqui. Eu confesso que eu não lembro. Eu estou seguindo para ver o que vai acontecer. Beleza, vamos descobrir então. Ai, eu gosto de deixar o componente com nome maiúsculo. Eu não lembro agora a convenção disso. Vamos ver. Ele falou que eu registrei, mas não usei. Ele reclamou isso para os dois que tem nome de elementos já nativos do HTML. Então eu acho que sim, temos algum problema, tá? Mas aí a gente pode fazer o seguinte. O nome que eu dou para a variável que eu estou importando aqui, que é o que realmente importa como eu vou usar, tá? Não o nome do arquivo em si. Então eu posso chamar aqui de layout header, layout footer, para ficar no mesmo padrão, layout sidebar. E mudo aqui em cima. Ô Elton, vale reiterar, essa semana eu tava conversando com o Luan, que no Linux ele não entende o camel case para passar componente, né? Tem que ser minúsculo com hífen. É meio que padrão, tá? Porque geralmente, mesmo no HTML padrão, é normal a gente escrever tags assim, né? Eu não vou lembrar agora nenhuma de cabeça que tenha isso. Realmente vai me falhar a memória aqui. Mas é convenção a gente escrever assim com traço, tá? Pra tag. Ele tá reclamando ainda do meu sidebar.view. Que, realmente não pus nada aqui. Pô, tem um probleminha. Eu tinha dado um Ctrl C no arquivo aqui e já perdi o Ctrl C. Mas não tem problema não. A gente dá um jeito. O bom é que o VS Code ele tem uma boa memória. Isso que eu quero. É bom que vocês já vê coisas que acontecem com a gente na vida real. Olha aí. Eu só vou tirar o nome footer aqui que ele tá me incomodando, voando ali. Depois a gente dá uma carinha melhor. Esse H1 eu quero centralizar. Opa. Beleza. Ok, né? Já dá uma carinha interessante para nossa aplicação. Ok, vamos agora para a parte de
criar aqui uma nova entidade onde a gente vai ter um pedido. E qual que é a complexidade aqui? Um pedido ele pode ter vários itens. Tá? Então a gente vai estar criando aqui algo parecido com um CRUD, só que ele vai ter um nível aí de pai e filho, que a gente chama. Provavelmente a gente começa nessa aula, mas termine só na próxima live. E a gente vai usar o conceito também de foreign key, né, chave estrangeira, que eu vou emitir um pedido para um cliente que já existe aqui no cadastro cliente. Tá? Então a gente vai poder ver tudo isso workando junto. Mas assim, aqui já começou a dar uma carinha melhor para nossa aplicação. Você pode ver que ela começa a ficar um pouco mais organizada. E conforme ela crescer, eu vou reorganizando. Tá? Para também não inserir muito conceito de uma vez e ficar todo mundo perdido. Mas assim, o que é bom ressaltar que vocês podem ver que assim, a gente começou com pouca coisa. A gente começou criando arquivo solto aqui dentro do Components. Na primeira aula a gente criou só um arquivo que estava usando o próprio app, com tudo dentro dele. Eu fatiei ele, separei aqui no Customer, depois eu separei o Customer em dois, para ficar um pouco menor. Hoje toda essa parte de layout aqui, ó, a gente já segregou um pouco mais. Então, opa, preciso ajustar algo na barra lateral. Pô, você sabe que tem um componente dedicado para isso. É mais fácil para você dar essa gestão. Tá? E toda essa manutenção. Aí vem agora um conceito bacana que a gente pode começar a aplicar. Quero começar aqui um CRUD de pedido, mas eu não queria ter que reescrever tudo isso aqui. Né? A gente vai usar boa parte do que a gente fez aqui no de cliente para esse de pedido. Pô, será que eu não conseguia ter um componente maior que já abstrai muita coisa disso aqui? Cara, eu acho que dá. Vamos criar aqui uma nova pasta, base. Vamos criar aqui um arquivo chamado basecrud.view. Esse cara vai ser o cara que vai fazer nossa magia. Tá. Para não começar do zero, eu vou pegar o que a gente fez aqui no Customer List. Vou trazer para o basecrud. Beleza. Tá. Então vamos começar de cima para baixo. O que o basecrud tem que a gente pode dinamizar? Vamos colocar assim. Porque minha ideia agora para criar aqui os seios é simplesmente vir aqui e fazer assim. Basecrud. E lógico, passar alguns parâmetros aqui para ele, algumas props, e com base nisso ele se adequar. Tá? Então, já vou deixar aqui o nosso data pronto também. O data é uma função que retorna um objeto. Eu gosto de falando isso para fixar bem esses conceitos. Tá. Então vamos ver aqui o que ele tem. Ó, ele tem aqui um botão que o label dele é adicionar. Nesse caso, a princípio, eu não preciso mudar o botão em si. Pode ser adicionar mesmo, eu sei que ele vai chamar um método. Até aí, tudo bem. Tá? A gente já tem aqui, ele chama um add. Essa parte do add a gente estressa mais na sequência. Vamos fazer primeiro a lista ser dinâmica. Acho que não lembro se isso aqui vai funcionar pro HTML. Vamos ver se do jeito que está se já funciona isso aqui. Eu não lembro se eu salvei os seios. Eu preciso importar. Import basecrud from.barra base. Digitei algo errado. Ah, é aqui. Customer AVD, você declarou isso, mas não está usando. Realmente não estou. Nesse momento. Só esse aqui não resolve, não. Tira. A princípio, depois a gente volta. Foi acho que no registro do componente. Isso, beleza, olha lá. No barra sales ele já carrega todo aquele crudzão
que a gente já tem para os clientes. Então vamos começar a editar esse nosso cara aqui para ele ficar dinâmico, né? Então aqui ele tem uma parte de lista, aqui já é uma parte interessante que é o cabeçalho da tabela. Então a gente tem que pensar como deixar isso aqui dinâmico. Aqui tem os próprios campos do objeto em si, de clientes, e tem tudo mais, tá bom. É o bacana que a gente pode até começar a usar primeiro com o próprio customer, que a API já está pronta. Que eu vou fazer o seguinte, vamos deixar o nosso customer add list ali pronto. Eu vou só criar aqui uma nova pasta para começar a organizar também. Vou criar aqui um customer fui quero dar um outro nome pra ele, assim não tá muito CRUD customer, acho que o contrário fica melhor, customer CRUD. Beleza, ele também vai ter o mesmo conceito aqui dos sales. E a minha rota, na verdade, eu quero que aponte para esse cara. Eu digitei algo errado. Vamos ver, components, customer CRUD. Não é isso ainda o erro, mas eu ainda não entendi qual que é. Ele não está conseguindo importar isso aqui dentro do Customer CRUD, porque eu acho que o caminho realmente está errado. Está. É um caminho relativo. Então, onde o Base CRUD está? Está dentro aqui do Base, e o Customer CRUD está dentro dessa pasta do Customer. Então, eu tenho que subir um nível, ponto, barra. Dando um ponto, sai da pasta do Customer e vem para a pasta Components. Aí sim eu consigo acessar o Base CRUD. Beleza. Então, ó, o Customer está aqui. Esse cara eu quero começar a deixar ele mais dinâmico. Vamos começar por ele, que já está tudo pronto. Então vamos lá. O Base CRUD vai ter um botão adicionar, ele tem a lista. A gente sabe que ele tem o cabeçalho e tem o objeto que traz aqui os campos, tá? E a gente sabe que ele tem dados aqui da API e esse objeto que ele usa para fazer as interpolações aqui. Isso vai se divertir, tá? Primeira coisa que eu acho que é fácil a gente passar por uma própria API. Ele não vira mais data, tinha props aqui, né? Não tinha, então a gente pode criar aqui props. Esse é um array a princípio. Aqui eu vou receber a propriedade chamada API. Ele vai dar um errinho porque eu não estou mais passando, preciso passar. Então aqui, ó, no Customer CRUD, o primeiro cara que eu quero passar com uma prop é a API. Estou esquecendo de algo. Ou não, deixa eu salvar. Isso, o 2 pontos é só se eu referenciar ele com data. Olha lá, já voltou a funcionar. Show de bola. Tá. Os objetos aqui a gente precisa pensar como a gente vai passar. Ok, o resto é coisas que ele faz ali um get na entidade. Tem bastante nome que está fixo, né? Cliente, está muito específico. Isso aqui depois a gente pode refatorar, mas tudo o resto eu acho que é bem dinâmico. Então vamos fazer o seguinte, como é que será que a gente faz agora aqui com cabeçalho, né? Bom, eu tenho uma ideia. Eu posso passar via prop um array de colunas do cabeçalho. Tá? Então eu vou ter só um th
um v-for item 1 column headers vai ser o nome da nossa prop. E o que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir um item.column headers. E ele precisa de um key item. A princípio vai ser o mesmo. Não preciso ter um. Se bem que eu posso passar aqui o índice, né? Index. E uso o index para ser um key único desse cara. Beleza? Não preciso mais disso aqui. E no nosso customer CRUD eu preciso passar isso via prop. Então vou passar aqui o column headers. Dois pontos. Column headers igual. Vai ser o mesmo nome. Column headers. Crio aqui no data. Ele é um array. E fiz um Ctrl X aqui para aproveitar esse cara. E aí? Ainda está sem o cabeçalho. Vamos ver o que a gente está esquecendo. Estou passando daqui para lá. Tá. Item ponto. Realmente é só item. Ainda não pode estar dando algum erro. Vamos inspecionar o código. Tá. No nosso CRUD eu não declarei essa prop ainda. Deve ter mais problema. Opa, já funcionou. Uma coluna que ficou errada, ficou E. Acho que foi algum erro de escrita. Fechou? Então beleza, ó, já ficou dinâmico as colunas. Próximo passo agora do nosso Basic CRUD. Então as colunas já é dinâmico. E agora o que precisa ficar dinâmico? Os dados. Aí eu acho que a gente pode fazer algo um pouco mais bacana. Vamos pensar aqui. Tem uns headers e eu preciso fazer aqui um ponto o campo. Tem que ser bem dinâmico essa parte aqui. Eu posso transformar isso aqui um pouco mais genérico. Deixo passando aqui via atributo. Posso ter um campo label e um campo name. Pegar aqui o ponto name do campo. Funcionaria. Aqui vamos ter que gastar um pouquinho de massa cefálica. Vamos pensar. Esse cara que eu chamei de column headers, vamos dar o nome dele para columns, para ficar um pouco mais dinâmico, mais genérico esse nome. Aqui também. E agora cada elemento desse array não vai ser mais um cara sozinho, ele precisa ser um objeto, onde ele vai ter aqui um label e um name. Ações eu acho que eu nem precisava passar também, né? Eu acho que ele pode ser algo meio que... Deixa a princípio, deixa. A gente pensa nas ações que a gente faz. Não, vou deixar não. Beleza, então a princípio nosso objeto ele precisa de um label.
vai ficar mais visual daqui a pouco, gente. Ok. Então, no JSON de customers, esse aqui são os campos names que eu preciso. Vou deixar aqui só para facilitar minha cola. Opa, eu cliquei errado aqui. Esse aqui é só name. Ok. Aí a gente tem que arrumar aqui agora. Ele vai estar com o pau aqui. Muito bem. Agora vai ser item.label. Ok, voltou a funcionar. Aqui a gente vai ter que fazer uma combinação. Para cada o v-for é para as colunas, muito bem. Aliás, para as linhas que eu tenho no meu array principal. Só que eu preciso fazer um deparo aqui. Isso aqui tá divertido. Se funcionar de primeira, gente... Olha só, não é que funcionou. Tá, que magia negra foi essa, né? Vamos por partes aqui para explicar para vocês. Eu passo dinamicamente agora do CaraPy, que é o Customer CRUD, passo aqui um array de colunas. Então, ó, eu estou dizendo para esse componente, ó, eu quero que você exiba para mim o label ID, ou seja, o que eu mostro aqui em cima. Mas o name do campo no JSON é ID, né? Mesma coisa por debaixo. Ó, o label eu quero que seja razão no começo da tabela. Mas no objeto do JSON, a gente pode até ver esse objeto aqui, ó. O campo razão, qual que é o cara dele? Name. O data vai ser o created@. E com isso, ele dinamicamente sabe o que fazer. Tá? Então aqui eu faço um v-for para ele criar as colunas. E aqui eu faço dois, né? Um para eu criar, um para eu percorrer as linhas que veio no JSON. Então no JSON vem 4, se eu não me engano. A princípio, né? Porque tem 4 registros cadastrados no banco. 5, aliás. Não estou conseguindo clicar aqui. Aí. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Começa no índice em 0. Beleza. 5 registros. Tá os 5 aqui. Então, percorro os 5 registros. Para cada 5 registros, eu crio uma TD, né? Eu crio aqui uma coluna para cada item no JSON, colocando o objeto principal, que é onde está o JSON, né? Cliente. Vamos ver por aqui, fica mais até visual. Cliente, olha lá, clientes. Para cada objeto, ele pega o cara .id, .created@, que a gente está passando dinamicamente. Acho que aqui das lives até agora foi o momento mais complexo, hein?
Eu criei aqui, eu tirei, né, eu não passei dinamicamente o ações aqui com uma coluna. Eu assumi que ele é meio default para o nosso CRUD. Então eu forço ela aqui manualmente e tenho aqui uma TD também manualmente disso, tá? Essa palavra cliente está me incomodando porque está meio direcionada ainda. Eu queria deixar isso mais... Então eu vou selecionar eles aqui, ó. Eu vou chamar de registros. Tudo que for clientes. Deixa eu pensar se é um bom nome. Não estou bem criativo nesse momento. O cliente vai ser só registro. Ele é um cara que a gente ainda precisa lidar, que é o cara do ADD. Por enquanto não vou mexer nisso. Aqui vou chamar de registro, só para deixar mais genérico. Tem um negócio que eu ainda está me incomodando, que é a data, né? A gente tem um filtro, só que a gente não está aplicando mais. A gente vai resolver isso já já. O nome do método também não quero que seja mais cliente salvo. Que esse cara aqui quem chama é um evento, se eu não me engano, né? Deixa ele aí por enquanto. Depois a gente vê como refatorar. Aqui, registros. Na cliente edição vai ser aqui esse registro. Registro em edição. Beleza. Registro. Então, vamos ver se eu não quebrei nada com esse monte de... Ó, até que não. Isso eu ainda não arrumei o editar, nem o ADD. Volta aqui. Estava na rota errada. Tudo bem. Beleza, vamos resolver aqui esse negócio de data. O que eu vou fazer para resolver isso? No Pi aqui eu vou passar mais um atributo aqui nesse objetão. Type. Date. Ele é um date time, né? Date time. Aí a gente pode ir depois aprofundando o nosso cara, atendendo outros tipos de tipos, dependendo dos casos, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Ele vai ter esse vfor, que ele vai criando aqui uma coluna para cada. Só para resolver aqui de maneira pontual. If registro.type igual a datetime. Vai chamar tudo isso aqui e vai chamar o nosso filter, que é o brdate. E eu vou colocar um velse para os outros tipos de campo. Tem maneira mais elegante de fazer isso, mas a princípio isso vai bastar. Ele reclama que, como ele é um vfor, ele não vai conseguir. Então eu vou ter que ter esse cara dentro de uma tag template. Resolveu. Ou só tem alguma coisa errada aqui nos campos. Deixa eu ver se eu não comi bola. Data é o meu último campo, né? ID é alguns outros campos que ele está bagunçando, na verdade, agora com essa minha última alteração. Pode ser pelo fato de eu não ter o type nos outros. Vou deixar pelo menos um type vazio. Ainda não é esse o problema. Vamos pensar. Registro.type igual a datetime. Ele entra aqui. Ah, tá. Eu apliquei o filtro aqui também, gente. Ai, que burro. Tudo bem.
Mas aí ele não aplicou aqui. Tem algum porém aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. No segundo elemento era pra ter um VLC ali. Ah, eu acho que tem uma cagada minha aqui, cara, na verdade. Peraí. Eu tô viajando. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer de uma maneira mais elegante, vai. Não preciso do template. Eu vou deixar o V4. Vou abrir aqui a TD. Isso. Aqui dentro eu vou ter uma template. Pode até ser um spam. Ó, tá ficando divertido. Então, para cada CU registro, aqui não é registro, eu tenho que pegar coluna é item. Eu estava olhando a variável errada. Pode ser que antes estava até certo e eu me perdi. Estou comendo alguma bola ainda. Opa, aqui. Faltou um. Aê, beleza. Ok. Já estamos quase no ponto inicial. Falta agora a gente ver como é que a gente abstrai a parte do ADD e do edit. Essa vai ser mais divertida. Mas eu acho que tá fácil. Vou deixar esse cara aqui um objeto vazio a princípio. Tá. Ok. Ó, só para a gente não esticar muito no horário. Vamos pensar aqui que dá tempo da gente fazer. Vamos lembrar o nosso customer list. O ADD estava ali no início. Base CRUD. Base form.view. Só para ter um nominho mais bonito. E depois a gente começa a fazer esse cara também ficar dinâmico. Esse vai dar mais trabalho. Talvez esse a gente deixe para um momento mais futuro. A princípio, o ADD a gente pode controlar de uma outra forma. Eu vou pegar esse cara e jogar para a pasta aqui do customer. E a gente estava cuidando dele como se fosse com VRIFT, um controle. Como a gente tem agora um controle de rotas, a gente pode fazer algo mais baseado em rotas a princípio, para depois a gente ir para uma outra linha. Aqui também. O problema é que talvez a gente tenha que quebrar em dois, não sei ainda. Não, a princípio não. Vou criar aqui uma rota
onde se tiver um barra dd, esse é o componente que ele tem que usar. No nosso base CRUD, o adicionar, além de chamar, ele tem que dar um dis.$route.push para a gente trocar aqui a rota. Opa, não é route, é router, se não me engano. E já trocou ali. Ele só não fez nada, mas eu posso ver se o componente já está aqui. Não está carregando nada ainda. Barra customer barra dd. Eu errei a rota. Agora eu acho que está certo. Customer add. Agora sim, ele está carregando o componente em tela. Só que como não tem nada parametrizado para ele das coisas que ele usa, ele está dando erro. Vamos ver o que eu preciso mexer aqui. Customer add. Ops. Deixa assim, eu só preciso trazer para dentro dele tudo isso. Main.js. Estou importando o componente de forma correta. Tem um path aqui específico para esse cara. Mas ele não exibe nenhum HTML. Aqui, importei correto. Customer add, tá certinho. Pode ser por causa das props que eu não estou passando. Ou pode ser um erro de build do npm. Isso já deve acontecer. Ele começou agora a dar um erro mais persistente aqui. Vamos ver. Isso, beleza. Agora sim. Agora sim. Mudou o erro, mudou a cor. Tá, então tudo isso que eu passava via prop, a gente vai ter que mudar esse formato. Eu vou fazer o seguinte a princípio. Mode client API client. O modo eu não preciso mais me preocupar aqui. Não preciso sim, porque ele vai servir tanto para DB como para edit. Mas aí ele vai ser um data. Esse cara aqui vai ser clientes mesmo, mas vai ser um array. Talvez esse cara não precise mais. Ele é uma lista, uma string e o cliente um objeto que pode ficar vazio por um momento. Eba! Beleza, com certeza ele ainda não está funcionando, ainda tem coisa, mas a gente já consegue simular um pouco mais o comportamento já através de rotas.
Só vou mudar o cancelar. Ele não precisa mais fazer um limite. Eu acho que é assim. Router. Boa. Fechou. Tá, então essa aula a gente deu uma boa avançada aí, essa live de hoje. Foi mais interessante, a gente viu alguns conceitos novos aqui. A gente acabou criando aí um componente mais parrudo, né? Esse BaseIncludezão. Tem um pouco a ver com o BaseInclude que a gente usa no dia a dia. Então, com isso aqui eu já consigo mostrar para vocês o quanto algo já reduz código, né? Próxima vez, quando a gente for chegar nesse include de pedido aqui na próxima, a gente só vai criar aqui o BaseInclude. Aliás, criar aqui um SalesCRUD e passar só isso aqui. Olha como já fica bem mais enxuto. E a gente não precisa reescrever todo aquele código que a gente escreveu. Tá. O que vocês acharam? Achei bacana pra caramba. Porque a gente vê o BaseInclude passando lá do jeito que você utiliza no dia a dia, você nem imagina o jeito que ele é criado. Uma abstração tremenda. É tipo, cada CRUD aí você economiza, dependendo do tamanho do CRUD aí, 200, 250 linhas aí, brincando. Ou até mais, né, cara? Porque esse aqui ainda a gente fez toda uma tabela na mão, não tem esquema de pesquisar. Se você pegar o que a gente usa na nossa aplicação mesmo, ele já tem esquema de pesquisa com back-end pronto. Você já consegue clicar aqui na coluna, ele reordena a tabela, bate no back e reordena. E ele é bem intuitivo, porque a primeira vez que eu fui fazer o CRUD lá, eu se baseei em outro. Eu nunca tive experiência com o BaseInclude lá, eu peguei na raça e super tranquilo. Essa é a ideia. Tem aplicações mais recentes, não está ainda bem difundido, tinha que até unificar um pouco mais, que além do BaseInclude a gente tem esse mesmo conceito que eu comecei aqui de BaseInform. Que dependendo também do array que você passa, ele já cria tudo, ele cria até o formulário final, tipo esse, baseado no que você está passando ali de dados. Como ali a gente já começou a passar um type datetime, pô, então tá fácil a gente criar aqui um input do tipo datetime baseado nisso. Então dá pra ir aumentando, dá pra você falar que ele é required, tipo, é um campo obrigatório dinamicamente, e você não deixa o cara salvar se ele não preencher, e por aí vai. E aí na próxima vamos ver se a gente continua por aqui ou se eu tenho uma ideia. Uma coisa que eu quero fazer também é pegar um template admin, tacar aqui dentro e vocês verem como é que se comporta a aplicação aí agora com um template admin. Uma outra coisa que eu achei bem bacana também é o View Router, que dá pra mudar de página e tal, sem mudar de página. Eu achei bem bacana. Ele faz isso dinamicamente, né? E é bacana. Sim. É que eu parei o NPM aqui, ele começa a dar uns... Até que não parei não. Mas assim, se você olhar o HTML, ou até aqui o componente view, conforme eu troco, você vê que ele muda os componentes que estão ali. Olha lá. Sales, Customer CRUD, Home. E assim, se você vir aqui no Home olhar o HTML, é só o que está lá. Ó, toda aquela tabela, tudo que tá aqui. Se eu mudar aqui pro de cliente, pum. Ó, toda HTML vem junto. Então, dinamicamente, o view por baixo dos panos aqui, ele está manipulando todo esse DOM aqui pra gente. A gente não precisa nem se preocupar com isso. Se a gente pegar no modelo aí mais jQuery, o pessoal às vezes está mais familiarizado, você tinha que fazer buscar o local aqui pelo ID, fazer um append, dar um remove. Cara, imagina controlar isso na mão via jQuery. O legal também é a velocidade de carregamento disso, né? Cara, É instantâneo. Não, é impressionante. A velocidade do Vue desses frameworks agora de front-end é impressionante. E o Vue 3 eles estão falando que vai ser ainda mais performático. Muito bom. Bem mais performático. Mas beleza, pessoal. That's it. That's it, folks. Até a próxima. Até a próxima, então. Muito bom.
Beleza. Isso Valeu, aí. galera. Falou. Falou. Tchau, tchau, gente.